Bom dia, meus amados. Que bom poder estar aqui nesta manhã para adorar o Senhor nessa escola bíblica dominical. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Estamos felizes porque Deus tem mandado uma brisa maravilhosa para nós nesta manhã. Estamos com tempo fresco, somos cuidados por Deus, dirigidos por Deus. Que bom! Quero agradecer a você que está nos acompanhando também pelas redes sociais. A você do Facebook, pode compartilhar, fala para os seus amigos, seus irmãos, para compartilhar aí através do Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Você pode também nos acompanhar pelo Facebook do pastor Helenilson, também pelo Instagram da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Deus abençoe a você. Nossa escola bíblica dominical é uma escola bíblica dominical aqui na qual nós vamos falar nesta manhã sobre quando a adversidade é insegurança. E nós vamos falar na vida de Moisés. Moisés teve muitas lutas e provações. Na verdade, ele enfrentou as adversidades ainda quando criança e não sabia do perigo que ele estava para enfrentar e passar. Mas Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus poderoso, é um Deus rico em misericórdia e Ele protege os seus filhos. Ele tem nos abençoado. Quantos de nós temos passado lutas e provações e Deus tem nos abençoado dessa forma? Da forma que abençoou Moisés, Deus tem nos abençoado. Então você já pode deixar a sua Bíblia aberta, aí em Êxodo capítulo 4, em sua casa, e você vai poder compartilhar. Nós vamos trabalhar aí nesse capítulo 4 de Êxodo. Nós temos também os contextos, que vem aí do capítulo 1, nós vamos falando até o capítulo 12, onde nós temos alguns detalhes do contexto do capítulo 4, onde vamos falar dessas lutas e provações de Moisés. Moisés foi um grande servo de Deus. E nós vamos observar alguns detalhes que muitos já esqueceram. E nós vamos relembrar isso para o nosso crescimento espiritual e para a gente ter um impulso para caminhar melhor diante de Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Mais uma vez, nós podemos dizer isso. Obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado e muito obrigado. Nessa manhã, você pode agradecer a Deus. Agradece a Deus pela vida, agradece a Deus pela sua família. Não fique em casa. Você pode ir à igreja? Vá para a igreja. Vá para a igreja. É muito bom poder entrar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e você acompanhar o culto da sua igreja pelas redes sociais. Mas se você tem como ir à igreja, vá à igreja. Fique em comunhão com os irmãos. Nós somos igreja, e igreja nós temos os membros, e os membros gostam de estar em comunhão com o outro, eles gostam desse momento tão especial. Então vamos caminhar para a igreja, vamos servir ao Senhor. Tá? Nós vamos observar muitos detalhes da vida de Moisés. E para esse momento nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos agradecer o Senhor pelas ricas e poderosas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, e muito obrigado. Obrigado, meu Pai, pelas mãos poderosas do Senhor sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Senhor, obrigado por essa manhã tão especial. Obrigado a Deus porque estamos aqui para Te servir. Somos instrumentos nas mãos do Senhor e desejamos ser usados pelo Senhor. Ó Deus, nos use da maneira que o Senhor desejar, porque nós queremos, ó Deus, ser um canal de transmissão das boas novas para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Ó Deus,
Desperte o teu povo, Senhor, para caminhar para a igreja. Continue despertando para que eles possam viver um momento de comunhão mais chegado ao Senhor. Ó Deus, abençoa os pastores, os pregadores, os evangelistas, aos professores da escola bíblica dominical. Ó Pai bendito, muito obrigado por ser o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos guiar nas veredas da santidade. Ó Deus, agora nós te pedimos por aqueles que estão enfermos, Senhor, que estão no leito da enfermidade, mas estão ali firme e forte na fé no Senhor, não desejam de maneira alguma, de hipótese alguma, abandonar o Senhor, porque todos aqueles que vivem na graça do Senhor, mesmo no leito da enfermidade, sabem que o Senhor é Deus, sabem que o Senhor é o único que pode sustentar. Muito obrigado, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor. Eu quero convidar o irmão Estevão, ele hoje vai estar nos ajudando no instrumento. Nós vamos cantar o hino Firme nas Promessas do Senhor. É um cântico muito especial do nosso cantor cristão, e nós temos que estar firmes nas promessas do Senhor, mesmo no momento que estamos passando, muitos em crise financeira, outros em crise existencial, outros em crise diante da enfermidade, da pandemia, mas nós não podemos ficar sem Cristo, porque sabemos que as promessas do Senhor são verdadeiras e Ele tem cumprido isso nas nossas vidas. Então vamos adorar o Senhor. Abra o seu cantor cristão, vamos cantar para o Senhor. O hino 154. Se você não tem cantor, está nos acompanhando pelas redes sociais, não se preocupa, vai estar aqui na tela, você vai poder cantar conosco. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado como a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. O Senhor, na verdade, Ele nunca falhou para conosco. Suas promessas são verdadeiras e nós temos observado isso nas nossas vidas. Deus, Ele tem cumprido suas promessas. Que bom. Nós vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus. Abra aí, sua Bíblia já está aberta em Êxodo, capítulo 4. Então, abra aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4. E, de antemão, nós vamos pular mais um pouquinho. Em vez do seu 4, nós vamos no 7:7. Tá? É fácil de gravar esse versículo. Mateus 7:7. Vamos ver o que diz esse versículo, tá? Da palavra do Senhor. Perdão, Mateus não, Êxodo 7:7. Tá? Não é difícil de a gente gravar. Olha o que diz ali. Tinha Moisés 80 anos e Arão 83 quando falaram a Faraó. Ó, perceberam? Olha a idade desses homens que enfrentou o rei em nome do Senhor. Olha a idade desses homens que foram para o deserto. Deserto? Andar em um deserto, num sofrimento. Vamos ver, veja novamente. Tinha Moisés 80 anos e Arão 83, quando falaram a Faraó. E eles não venceram aquela empreitada em 2 dias, não. Não sabemos, não podemos fechar a questão, mas eu acredito que levou aí alguns meses. Talvez 2 ou 3, a idas e volta deles a Faraó. Mas, quando a adversidade é insegurança. Olha que aqui hoje nós temos muitos irmãos aqui que têm menos da idade de Moisés. Alguns talvez já passaram. Talvez você que está nos acompanhando já passou da idade de Moisés. E o tema é o que está ali. Moisés, quando a adversidade é insegurança. Quando a adversidade é insegurança. E tem um detalhe da leitura que vamos ler. E diz: a insegurança pode ser gerada por medo. E algumas pessoas inseguras são denominadas equivocadamente de covardes. Aí, tá? O medo é uma coisa que faz parte da minha e da sua vida. Ninguém vive sem medo. Todo mundo tem medo. Não adianta. Alguém pode estar seguro. Não, eu estou tranquilo. Essa palavra já denota o quê? Que já tem medo ali, incubado. Já tem medo incubado. O medo é uma coisa natural. Às vezes o medo nos protege. O medo, ele é para nos proteger. Agora, tem um outro detalhe. Viu a palavra final? Covarde. Aí vem o medo do medo. É esse que é o medo do medo. O medo do medo deixa a pessoa covarde. Lembra daqueles homens que o dono da fazenda, o dono do país veio, deu a um 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento? O que ganhou 5 teve coragem, não teve medo. Foi lá e negociou, ganhou mais 5. O que ganhou 2 não teve medo, foi lá, negociou e ganhou mais 2.
E o que ganhou um, teve medo e se escondeu. Ele foi covarde. Sabe por que ele foi covarde? Eu tive medo, Senhor. Eu tive medo. Eu penso que o Senhor é uma pessoa muito dura, não sei o que, tal. Então eu tive medo. Ele foi um covarde. Então, o medo do medo. O medo do medo deixa a pessoa estarrecida, esconde, leva a pessoa até a tirar sua própria vida. Pode acontecer. Alguns tiram as suas próprias vidas porque perdeu o sentido da vida. Então, ele não tem mais consciência. Ele está no inconsciente perdido, lá atrás, se perdeu. Mas quando a pessoa, ele tem consciência, ele vence o medo. Ele é capaz de vencer o medo. Moisés não foi covarde. Chegou a um ponto que ele, Senhor, eu não posso, eu não sei falar, Senhor, eu sou mais fraco, Senhor. Não, é você. E olha que Deus é um Deus que prova ao seu povo que ele não apanhou Moisés quando ele tinha 35, 40 anos. Não, ele queria Moisés velho, de cabelo branco, quem sabe bem barbudo, porque era a tradição daquele tempo, para mostrar que o idoso, ele tem força e poder se ele quiser. Se ele não quiser, ele vai se acovardar. Mas tem que ter coragem. Moisés, ele teve coragem. Ele não ficou agarrado na insegurança. Moisés era idoso. Ele tinha 80 anos, irmãos. É por isso que eu fiz questão de começar com Êxodo capítulo 7, versículo 7. Porque ele era idoso. E ele não foi covarde, ele não teve medo. Aliás, medo ele teve. Mas ele não teve medo do medo. Para lá, eu vou me esconder. Como Jonas. Jonas ficou com tanto medo que ele correu e se escondeu. Elias correu e se escondeu. Mas Deus foi lá e falou, não, para lá, sai daí, sai da caverna, levanta desse lugar. Falou para Jonas, vamos caminhar. A adversidade todos nós passamos. O que é a adversidade? É aquilo que vem contrário a nós. É uma doença. Às vezes as pessoas estaciona na doença. Não, eu tenho isso, eu tenho uma doença disso, eu tenho aquilo outro, eu vou me estacionar aqui. Nesse período, essas lições falam sobre isso. Nesse período de pandemia, as pessoas estão aproveitando esse período, muitos estão aproveitando já deixar de ser crentes, cristão, ou melhor dizendo. E crente, a Bíblia diz que o diabo crê. Muitos deixaram de ser cristão. Muitos não querem saber mais de igreja. Muitos não querem mais contribuir para missões. Muitos não querem entregar mais os seus dízimos. É verdade. Mas Deus, Ele é um Deus das promessas. Por isso que nós cantamos aqui, firme nas promessas, porque nós temos que estar firme nas promessas do Senhor. É verdade. Você que está nos assistindo aí na sua casa, você que está nos acompanhando, coloca a sua fé em ação. Para de ficar com medo. Para de ter medo das coisas. Lute. Lute. Deus, Ele tem um propósito para você. Nesse período de escola bíblica dominical, onde nós estamos aqui desde março, transmitindo todo o nosso culto via as redes sociais, muitas pessoas já se levantaram para a vida. Muitas pessoas já começaram a caminhar, já não estão mais assistindo, já estão dentro da igreja, adorando o Senhor. Não importa a idade, não importa se você é novo, se você já é idoso, caminha, faça como Moisés. Faça como Moisés. A Bíblia diz que Moisés, ele foi criado em uma terra estranha. Aliás, o Egito era o reduto, onde Deus gostava de levar o povo, lapidar o povo, preparar o povo.
O Egito foi um reduto, ali foi aonde Moisés ficou, aonde José ficou, só os salvadores. José, ele salvou a sua família, salvou o seu povo. Moisés foi para ali, foi preparado, adorou ídolos, mas depois voltou às suas origens. Jesus também foi para o Egito, era o reduto dos salvadores. Deus tinha um propósito para o Egito, para o povo dele no Egito. Depois vai para o deserto. Jesus também caminhou no deserto. Jesus caminhou no deserto. José também caminhou no deserto. Moisés quase morreu no deserto, mas sobreviveu, venceu. Quando Moisés ele foi para o deserto, ele era ainda muito jovem, deveria ter aí uns 30 anos, 32, por aí. E ele foi parar onde? Lá nas terras de Jetro. Jetro era um sacerdote, ficou lá naquelas terras. E aí, naquelas terras, aconteceu algo interessante. Jetro tinha 7 filhas, e as filhas foram levar as ovelhas para beber água. E elas também tirariam água para levar para casa. Jetro já era idoso, ele não poderia caminhar. Era arriscado ele morrer, cair, ficar pelo caminho. Então, ele só tinha as filhas. Olha só, o propósito de Deus. Ele só tinha filhas. E ele foi abençoado pelas suas filhas. E ali Moisés, ele chega. E havia uns pastores ali que não queriam que as filhas de Jetro levassem as ovelhas para beber água naquele poço. E eles estavam expulsando, queria atacar as moças. Moisés, ele era habilidoso, foi preparado ali no Egito, com uma espada na mão. Ele então defendeu as mulheres e fez aqueles pastores correrem dali, aqueles que cuidavam das ovelhas. E ele então fez com que ela desse água às suas ovelhas, tirou a água, colocou nos cantos daquelas mulheres e elas foram embora. E quando elas chegam em sua casa, o pai logo perguntou: olha, vocês vieram mais cedo? Não, nós fomos afligidas por alguns pastores e um egito nos salvou. E Jetro diz: aonde está esse egípcio? Ah, está lá fora. Mas como que vocês vão deixar um homem que ajudou vocês lá fora? Chama ele. E foi chamá-lo. E ele então entrou para casa. E com o tempo, ele casou com Zípora. Casou com a Zípora. E teve filho. O primeiro filho foi Gerson. O primeiro filho foi Gerson. Então, ali naquela terra, Moisés, ele se estabeleceu. Nós não temos assim um detalhe da sua idade, de quando ele saiu dali e foi para o Egito. Mas Deus chamou Moisés e conversou com ele. Olha, Moisés, eu preciso que você vá ao Egito salvar o meu povo, o teu povo. E ele então, conversando com o Senhor, ele achou difícil aquilo ali. Mas o Senhor disse: é você. Calcula-se que Moisés ele tinha mais ou menos uns 60 anos, por aí, mais ou menos. Nós não podemos fechar essa questão quando ele vai para lá, para o Egito. Ele, a Zípora e os seus filhos. E chega ali e ele começa a enfrentar o faraó. Ele começou a enfrentar a adversidade ainda quando criança. Moisés enfrentou a adversidade quando criança. Ele não tinha noção do perigo, mas Deus estava ali. Vamos seguir mais um pouquinho? Ali diz, ponto 1. Situações que geram insegurança. O ser humano é inseguro e dependente em várias fases da vida. Ao nascer, o bebê precisa que lhe deem comida, cuidados, ou seja, precisa dos outros para ficar seguro. É isso mesmo. Nós precisamos, quando as criancinhas são bebês, vamos lá, vamos pensar aqui, você tem um bebê, ou tem alguém que tem um bebê, o
bebê precisa dos cuidados da mãe, da segurança. Ele fica no colo da mãe, ele não tem medo de cair, porque sabe que está seguro. Nós estamos nos braços de Deus porque sabemos que estamos seguros. A partir de certa idade, vai se adquirindo independência, aprendendo a se cuidar e a se equilibrar num ambiente de insegurança. Pois onde está o homem, ali está o perigo. Tá? Onde está o homem, ali está o perigo. É verdade. Nós estamos vivendo a cada momento, momentos difíceis da vida. Homens sanguinários, homens perigosos, tá? Pessoas que não ligam para a vida. Vamos ver o caso de Moisés? Vamos seguir mais um pouco. O que vai nos falar, nós temos aí alguns apontamentos. Primeiro, desafio do nascimento da família e da família. No contexto da escravidão dos hebreus no Egito, foi que Arão e Joquebede, com os seus filhos, Arão, Miriam, passaram pela insegurança de esconder a gravidez, no nascimento do bebê, mais insegurança ainda, pois era um menino condenado a ser morto, a ser jogado para os crocodilos. Ali, ele ainda, quando criança, estava vivendo um perigo e não sabia. Ainda no ventre da mãe, estava inseguro. Poderia ser morto. A ordem de Faraó para as parteiras era que todas as crianças que nascessem homem fossem mortos no momento que nascesse. A parteira sufocava ou agarrava no pescoço, apertava ali até a criança morrer. Era a ordem de Faraó, mas elas não fizeram isso. Tiveram respeito a Deus, a vida. Elas não mataram os meninos. As meninas, a ordem de Faraó era para que deixasse. Por que isso? Porque os hebreus estavam se multiplicando sobremaneira na terra do Egito. Olha, que quando Israel saiu do Egito, a Bíblia diz que tinham mais de 600.000 pessoas. Mais de 500 mil de pessoas. Muitos. Eram numerosos. Faraó tinha medo. Porque ele sabia que os hebreus estavam crescendo muito, nasciam muitos homens, muitos meninos e poucas meninas. Deus estava preparando guerreiros. Deus queria homens para guerras. Ele temeu isso daí. Então a ordem era matar todos os meninos. Moisés, ele estava prestes a ser morto, mas Deus estava protegendo. Deus estava ali, tá? Vamos seguir mais um pouquinho. Outro apontamento. B. Desafio das escolhas da juventude. Moisés recebeu a educação da primeira infância na família de origem. Bem, aí nós já sabemos que quando Moisés nasceu, ele foi colocado, vamos pensar aí, em um barquinho, uma coisinha pequenininha, tá? Em um cesto, e a história que nós contamos para as crianças, foi colocado em um cesto, e foi colocado no rio, e foi embora. Mas Miriam ficou ali observando. E quando aquela criança chega até a filha de Faraó, ela então encantou pela criança, porque era uma criança bonita. Não, eu quero essa criança para mim. E então ela falou para a sua serva: procura alguém que esteja dando mamar para cuidar dessa criança, porque será o meu filho. E foi escolhido alguém, justamente a própria mãe. A mãe cuidou do filho e ainda ganhou o salário para cuidar do próprio filho. E ela foi lá e entregou a criança, depois que desmamou, entregou para a filha de Faraó, a mãe adotiva, que deu o nome de Moisés, pois das águas foi tirado.
Como foi difícil, né, a vida de Moisés. Não foi fácil. Um hebreu deveria ficar ali junto com os seus, adorando Deus, Jeová, e passou a adorar a imagem. Tudo tinha o propósito de Deus, mas lá no coração de Moisés já estava escrito que aquilo ia ser revertido. Aquilo não ficou na mente dele para sempre. Aquilo só ficou a mancha, uma marca. Mas ele sabia, ou melhor, Deus sabia que Moisés iria adorar o Deus verdadeiro, na qual Moisés teve encontro com ele no deserto. E Deus falou com Moisés, Deus protegeu Moisés no caminho até a terra de Jetro. Há muitos perigos na vida. Nós enfrentamos perigos, desafios a todos os momentos. Nós precisamos estar preparados, precisamos estar na presença do Senhor. Não importa a sua idade, não importa os problemas, seja familiar, existencial, não sei, ou social, esteja na presença de Deus. Coloque a sua vida à disposição do Senhor. Nós temos desafios, direto, indireto, mas nós precisamos observar a vontade de Deus, para mim e para a sua vida. Vamos seguir o desafio de encarar a vida entre os estranhos. Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. No caso de Moisés assumir que havia cometido um delito, poderia custar-lhe a própria vida. A fuga foi uma consequência do erro, quer dizer, ele teve que fugir. Também estava dentro dos propósitos de Deus. Era um erro, mas estava dentro dos propósitos de Deus que Moisés saísse. Mas Deus, em sua misericórdia, pôde transformar o mal em bem. Usou essa fuga para trabalhar a vida de Moisés. Então, as coisas... tem um ditado aí que diz que o mal vem sempre para ajudar as pessoas para ver o bem. Tá? Então, a gente se apega muito em Romanos 8, 28, né? Tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que vivem para Deus, daqueles que andam diante do propósito de Deus. Moisés, ele foi criado na idolatria, ele viveu na idolatria, ele se tornou um príncipe, mas era um príncipe adotado. Ele poderia reinar, se o filho de Faraó não estivesse ali, ele poderia ser o rei do Egito, mas ele foi o salvador dos hebreus. Ele salvou os hebreus. Moisés, ele era tido como salvador, aquele que iria, ou melhor, o libertador, aquele que iria levar o povo para o deserto. Agora imagina um homem naquela idade liderar uma nação com mais de 600 mil pessoas. Quase, vamos dizer, quase chegando aí, porque era mais de 600 mil, não fechou a questão. Então havia muitos hebreus, eram mulheres, eram crianças, eram animais. Alguns daqueles que moravam no Egito, egípcio mesmo, caminhou com o povo de Deus, foi para o deserto. Alguns daqueles que eram estrangeiros, que viviam no Egito, decidiu ir com o povo de Deus, confiar em Moisés, porque ele era um homem de Deus, porque ele tinha o poder de Deus, porque ele era dirigido por Deus. O desafio de encarar certas adversidades, só podemos ser desafiados, ou melhor, só podemos vencer se estivermos na presença do Senhor. 3, está ali a parte C, vencendo a insegurança, desafio de encarar a vida entre estranho. Moisés fugiu da presença de Faraó, deteve na terra de Midian. Tá? Vamos mais à frente um pouquinho. Vencendo a insegurança com Deus. A gente só vence ao lado dele. Ninguém vence sem Deus. Tem muitas pessoas que vivem assim: você está indo para a igreja? Ora por mim lá. Vai para a igreja. Nós vamos orar sim. É a nossa missão. Quando alguém pede, a gente ora. A gente ora naquele momento. É o costume que eu tenho.
Ó, ora por mim na igreja, já, Senhor, abençoe essa pessoa. Já é uma pequena oração, mas já é uma oração. Senhor, abençoe. Mas você precisa sair do canto. As pessoas ficam doentes porque querem. Não estou dizendo que ninguém pode, a pessoa que tem Deus nunca fica doente, fica. Todos nós temos nossos problemas, todos nós tomamos remédio. Quase todo mundo já tomou, não tem um sequer, eu acho que nunca tomou um comprimido, algum tipo de remédio, todos tomaram. Já nasce tomando remédio. E com o tempo é dependente de remédio. Mas nós temos que ser dependentes de Deus. Vencendo a insegurança com Deus. Você só vence com Deus. Reavaliando o comportamento e fuga. Moisés teve um primeiro encontro com Deus no Monte Horebe. Ele encontrou com Deus. Sabe quem foi um encontro interessante, tá? Vamos estar escrito ali, encontro esse que levou a Moisés a tremer, tirar as sandálias, esconder o rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus lhe deu uma missão de livrar os israelitas. Quem sou eu para ir a Faraó e libertar esse povo? Olha como foi o encontro. Moisés estava, ele que tinha a missão, as moças ficavam em casa. Algumas, umas ou duas até ia, mas ele que tomava conta dos animais de Jetro, do sogro. E ele estava ali. De repente ele estava em um lugar só, e ele viu a sarça queimando, ele viu um fogaréu, e ele chegou para perto. E o Senhor disse: Moisés, Moisés. E ele temeu. E naturalmente disse: eis-me aqui, Senhor. Quem é? Eu sou o Deus do teu pai, desde Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus que trouxe você para este lugar. Eu tenho uma missão para você, Moisés. Qual é a missão, Senhor? Que você vá a Faraó e liberte o meu povo. Porque tem chegado até a mim o sofrimento do meu povo. Eles têm sido escravizados, têm sido açoitados, estão passando por um momento difícil e não há clemência, e muitos estão morrendo ali. Moisés então: Senhor, eu não posso. Eu sou pequeno, eu sou fraco. Eu sou um. É você. Moisés então ele teve a ousadia de querer aproximar para ver o rosto de Deus. E Deus disse: para, Moisés, não olhes. E ele abaixou a cabeça e temeu o Senhor. Deus queria que Moisés o observasse e o respeitasse e acreditasse nele. E relutou. Mas Deus então fez com que Moisés entendesse e aceitasse. Moisés vai para a sua casa e ali ele fala para o seu sogro, o Jetro, sacerdote: o Senhor me deu uma missão. Essa missão que eu devo ir ao Egito e libertar o povo. Jetro não pensou duas vezes: olha, se tem essa missão, se foi o Senhor que falou, vai. Não tem medo, pode ir. E ele então autorizou, pode ir com toda a sua casa. Jetro não teve medo da sua filha, os seus netos, e com Moisés, pode ir. E eles foram para libertar o povo de Deus. Era a missão de Deus para Moisés. Deus também tem uma missão para mim e para você. Nós não podemos esquivar, nós não podemos estacionar, nós precisamos acreditar nas promessas do Senhor. Não foi o que cantamos? Firme nas promessas do Senhor. Tem medo de quê? Nós não podemos ter medo. Temos que estar firme na promessa do Senhor, temos que acreditar, temos que colocar a fé em ação. Moisés, ele colocou a fé dele em ação, ele acreditou no Senhor. Porque era Deus que falava com ele. E eu tenho certeza que quem está falando hoje aos nossos corações também é Deus. É Ele. E Ele tem promessa, Ele continua sendo o Deus da promessa para cada um de nós. Vamos seguir mais um pouquinho. Vivendo dependente de Deus. Tá aí. Deus tratou Moisés de maneira extraordinária e decisiva. Moisés passou a ser instrumento de Deus
Mesmo assim, Moisés retrucou, insistiu no seu medo, na sua insegurança. A paciência de Deus chegou ao fim. Foi quando Deus disse: quem fez a boca do homem? Quem fez o homem? Quem botou a palavra na boca do homem? O próprio Deus falou isso. Foi o próprio Deus. Moisés não precisava temer. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu ainda era muito jovem, e eu fui convidado para pregar, e eu tive medo. E eu cheguei para o diretor do departamento de evangelismo, e falei assim: mas logo eu não sou pregador, eu não sei pregar. Ele disse: é você mesmo. Vá para casa, estuda a Bíblia, fala com Deus. E eu mesmo, com medo, eu aceitei o desafio. Porque eu confiei em Deus. Eu acreditei que eu não iria falar, mas que Deus falaria por mim, e que Ele iria me usar naquele lugar, dentro de uma favela, onde eu preguei pela primeira vez. Não sei para quantas pessoas, mas Deus me usou e tem me usado até o dia de hoje. Nós não podemos ter medo. Nós não podemos deixar que o medo nos apavore, para que venhamos a fazer como muitos que fugiram da presença do Senhor, como Jonas, fugiu para não pregar. Então temos que ser dependentes de Deus, porque a paciência do Senhor esgotou para com Moisés. Talvez, vamos pensar assim, quem sabe Deus está esgotando a paciência com muitos aí. Aí vem as provações, vem os problemas. Não são Deus, não é Deus que dá essas provações, não. Essas provações vêm porque muitos deixam de servir e acreditar no Senhor, passa um momento difícil e até apostata da fé. Ou seja, para de seguir o Senhor, não crê mais em Deus. Deus é um Deus de milagre, é um Deus da promessa, é um Deus que está à nossa disposição para fazer o que Ele quer, não o que nós queremos. Veja bem, está à nossa disposição para fazer o que Ele quer, não o que nós queremos. Porque alguém, logo se está à nossa disposição, então eu vou orar pedindo muitas coisas. Não, é o que Deus quer. Vamos seguir mais um pouco. Deus mostrou providências que ajudaria a superar essa insegurança de Moisés. Deus mostrou e provou a Moisés que poderia depender dele e o usaria juntamente com o seu irmão Arão. Finalmente, Moisés decidiu obedecer a Deus e foi uma bênção. Ele decidiu. Imagina aquele homem de 80 anos chegando diante de Faraó, vem a praga ali das rãs, ou melhor, a primeira praga, vem a praga do rio em sangue, vem a praga das rãs, vem a praga dos piolhos, vem a praga das trevas, a praga das saraivas, e por aí foi, as pragas, até chegar a morte do primogênito. Tanto da família humana, como também dos animais. Faraó, então, abre o coração, mas ele não molesta o coração. Deixa esse povo embora, eu não quero mais esse povo aqui. Mas ele persegue o povo de Deus. Moisés, ele teve a segurança que Deus estava com ele. Diante de muitas coisas que estavam acontecendo, muitos incrédulos no meio dos hebreus, Moisés estava ali: Senhor, eu estou dependente nas promessas do Senhor, em que nós vamos chegar à terra prometida. Moisés foi para o deserto, confiando no Senhor. Nós também estamos no deserto, confiando no Senhor. Nós não tememos as coisas que estão acontecendo aí fora. Nós só queremos servir um Deus puro e verdadeiro. E queremos ser bênçãos nas mãos de Deus. Estamos à disposição desse Deus que tirou Israel do cativeiro do Egito, que protegeu Moisés e que continua nos protegendo até o dia de hoje. Vamos caminhar mais um pouquinho. Quase sempre a insegurança causa isolamento. Ali diz que Moisés aprendeu com Deus um desafio diverso, que poderia
depender e ser usado por ele para abençoar pessoas, abençoar um povo e uma nação. Moisés, ele foi obediente, ele ficou à disposição do Senhor, ele amou o Senhor, ele colocou a vida dele à disposição do Senhor, ele não temeu a Faraó. Olha que antes da primeira praga, que foi o rio feito em sangue, Moisés chegou diante de Faraó. E ele disse: olha, eu sou. E quem é eu sou? Eu sou o meu Deus. Ele disse para mim chegar aqui e dizer: eu sou o Deus Jeová, o Deus dos hebreus, o Deus que fez o céu e a terra. Ele me mandou aqui para você libertar o meu povo. Talvez Faraó disse: você é petulante. Com que autoridade você está aqui? O que você tem para provar que é esse Deus? E Moisés então pega aquele cajado e diz: esse cajado. Está aqui, esse cajado. O que significa isso? Moisés pega o cajado e dá para Arão. Arão então joga o cajado no chão. O cajado vira uma serpente, uma cobra. Literalmente uma cobra. E Moisés ficou maravilhado com aquela cobra rodando ali, o povo com medo. Os oficiais do rei e o rei olhando aquela cobra. O rei então manda chamar os encantadores. E eles jogam, e o rei então fala para os encantadores: o que vocês podem fazer? E eles disseram: o mesmo que Moisés. Os encantadores jogam os cajados deles no chão e viram também serpente. E aí, o diabo também tem poder, mas o poder de Deus é tão grande que a serpente de Moisés engoliu as outras serpentes. E eles ficaram pasmos quando viram aquilo ali, aquela serpente que Arão jogou aquele cajado no chão e virou aquela serpente, engoliu todas aquelas outras serpentes, e os encantadores ficaram sem cajado. E Moisés então leva a mão e panha o seu cajado de volta. É o poder de Deus. Era esse poder que Moisés tinha, que não era dele. Foi quando o Senhor falou para Moisés: o que você tem na mão, Moisés? Um cajado. Era o poder. A mesma coisa Deus fala para cada um de nós hoje: o que você tem na mão? A palavra de Deus está na sua mente, no seu coração. Então use-a para o seu crescimento, para o seu despertamento, para o crescimento da sua família, para que os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus parentes cresçam na graça. Dê testemunho da palavra do Senhor. Você tem poder e não sabe. Moisés tinha um poder e não sabia. Para ele o poder era o exército de Faraó. Mas ele não sabia que ele tinha um poder tão grande, que era o próprio Deus ao seu lado. É esse Deus que nós temos ao nosso lado, é o Deus que tem poder. Vamos mais um pouquinho à frente, a conclusão. Como Moisés podemos vencer a insegurança, como Moisés podemos depender de Deus e nos aproximar mais dele. Moisés aprendeu a ter intimidade com Deus e não houve mais profeta em Israel como ele, que conversava com Deus face a face. Ele falou face a face com Deus. Ele foi denominado profeta de Deus, homem de Deus. Foi ele que libertou o povo. E agora, concluindo essa parte, o povo vai para o Egito, Moisés vai na frente, o povo vai atrás, todos confiando em Moisés, porque viram as maravilhas lá no Egito. Um homem que enfrentou o todo-poderoso, entre aspas, um terrestre chamado Faraó, que cresceu com Moisés, era irmão adotivo, Moisés era irmão adotivo dele praticamente. Ele então vai para o deserto, leva aquele povo, o povo confiante em Moisés, o povo confiante em um idoso. Moisés já tinha seus 80 anos no deserto ou mais, e ali estava aquele homem de Deus, caminhando com todo o poder. E ele então chega ao deserto com aquele povo. O deserto era para lapidar, para preparar o povo.
o povo deveria viver num deserto. Lutas e provações no deserto. Deveriam atravessar o Mar Vermelho, deveria depois com Josué atravessar o Rio Jordão, deveria com Josué depois vencer as batalhas contra os amorreus, os perizeus, os heveus e por aí muitas nações, todos na dependência de Deus. O povo sempre enfrentou adversidade. Não é difícil, ou melhor, não é diferente para nós hoje. Nós vamos sempre enfrentar a adversidade, ou seja, problemas, aflições, desafios. Mas é gostoso enfrentar os desafios desta vida. É maravilhoso ser crente enfrentando os desafios dessa vida, porque vale a pena servir um Deus que nos coloca o poder dele dentro de nós e que nos dá segurança. Vocês observaram em Êxodo 7:7 que não tem idade. Deus sempre chamou muitas pessoas de idade. Abraão já tinha 75 anos quando Deus chamou. Moisés tinha 80 anos quando liderou o povo para o deserto. Deus, Ele ama a todos, os jovens, os idosos. Não só chamou os idosos, mas Ele chamou Josias, que tinha 8 anos de idade, Samuel, que tinha 12 anos de idade, Jeremias, que tinha 12 anos de idade, sem falar em muitos que estão aqui presentes, que foram chamados para servir o Senhor quando criança. Eu sei que tem gente aqui que foi chamado quando tinha 9 anos de idade, 6 anos de idade, e continua na presença do Senhor. Quem sabe você que está aí participando pelas redes sociais, também foi chamado quando criança, ou foi chamado já na idade. Servir o Senhor é um privilégio, mas é um desafio gostoso enfrentar as adversidades. Coloque a sua vida à disposição do Senhor. Não tenha medo. Não fique se escondendo. Não faça como Moisés no início, que teve medo. O medo faz com que as pessoas se afastem de Deus. Quantas pessoas hoje estão afastadas da igreja do Senhor por causa do medo? Medo de tudo, medo da doença, medo de pegar vírus, medo de morrer. Eu já encontrei com pessoas que dizem: pastor, eu tenho medo de morrer. Eu não pude responder para ele que eu tinha medo que eu era feliz, eu não tinha medo de morrer, porque ele estava doente. Mas as pessoas que têm medo de morrer é porque tem medo do medo, tem uma vida de insegurança, porque não tem Deus no coração. O crente, ele tem que ser desafiador. Ele tem que confiar no Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que você possa crescer na graça, no conhecimento. Nós vamos orar por todos aqui presentes. Nós queremos agradecer a participação pelas redes sociais da irmã Jaldeci Vicente, da Amanda, Deus abençoe minha irmã, ao Dilcinho Sepúlveda, Deus abençoe você, Dalva Anacreto, abençoe essa irmã, Maria Júlia, Deus abençoe a minha irmã, a Cláudia Silveira, Deus abençoe minha amada, a Ivanilce Josué, Deus abençoe, a Luciene Salles, Deus abençoe, ao Estevão Leonardo, esse rapaz é uma bênção, Deus abençoe, Cristiane Machado Isa, Deus abençoe, e vamos orar aqui também por você, tá? Os irmãos aqui presentes, vamos orar pelos enfermos, vamos orar para que Deus derrame as bênçãos dele sobre a sua igreja. A irmã Helenilza, nossa diaconisa, pode vir ao microfone e ela vai estar orando ao Senhor, vai estar intercedendo ao Senhor e vai orar, né? Pelos pastores, pela nossa associação, pela Convenção Batista Fluminense, que vai estar funcionando agora na próxima semana. Orar por cada um aqui presente e que os irmãos possam se despertar, aqueles que estão fracos, levante para o Senhor. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por tudo, que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor, dando essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, de estarmos aqui em sua casa, estarmos também, Senhor, unidos, Senhor,
aqui em sua presença, ó Deus. Obrigado também, Senhor, pelos irmãos das redes sociais. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, visitando cada um deles, Senhor. Tomar conta também dos enfermos, que o Senhor possa estar ali fortalecendo, Senhor, dando ânimo, ó Deus, e sabedoria também, ó Deus, da sua palavra. Também, Senhor, quero te pedir, Senhor, pela Conversão Batista, que o Senhor possa estar abençoando também, ó Deus, dando força a esses irmãos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Também quero te pedir também que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando cada um lar, Senhor, cada uma família, cada jovem, ó Deus, cada criança, ó Deus, que possa crescer, Senhor, em sua presença santa, Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor que está aqui à frente, do pastor Elvinho, ó Deus, da sua esposa, da irmã Márcia, ó Deus, dando sabedoria a cada dia da sua palavra, ó Deus. Obrigada por tudo, Senhor. Muito obrigada, Deus, mais uma vez. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do seu Filho amado, Jesus, não só hoje, Senhor, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe os amados e que a graça e a misericórdia do Senhor esteja em cada coração. Amém.